A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical, que acontece todos os domingos às 8 horas, ali na nossa Catedral Canaã Leste-Oeste. Devido a esse motivo da pandemia, nós não estamos podendo nos encontrar ainda, ainda estamos online, mas já está muito próximo de nos encontrarmos ali na nossa linda igreja, para adorarmos ao Senhor nosso Deus. E nós estamos aqui estudando esse segundo trimestre, que já está bem no finzinho, E hoje é a lição de número 8, que tem por título assim: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, que diz assim: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E a outra passagem aqui é em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa na areia, sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Aqui na introdução diz assim: por meio da reconciliação que Jesus Cristo realizou lá na cruz, Paulo a compara à igreja como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos apóstolos, Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo do Senhor, a morada do Altíssimo, e nesta lição nós estudaremos cada um desses aspectos. Então, nós estudamos na aula passada que Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, na sua obra de entrega, de sacrifício, de ser crucificado em favor de toda a humanidade, ele fez dos dois povos, que eram hostis um ao outro, os judeus e os gentios, o Senhor fez destes dois povos, através do seu sacrifício, através da sua entrega, um só povo, que é a igreja do Senhor, do qual nós fazemos parte. Agora nós somos a família de Deus. E essa igreja, o apóstolo Paulo compara aqui, nessa carta, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Então, a pedra angular dessa edificação, desse edifício, é Jesus Cristo. Ele é o edificador, E os santos profetas e os apóstolos testemunharam e ensinaram sobre este edificador. Neste sentido, nós podemos dizer que a fé cristã, a nossa fé cristã, a fé cristã da igreja, é um edifício, em que Cristo é a principal pedra, é a pedra base, é o fundamento, é a pedra angular, é a pedra principal. E os ensinos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas são o prédio, o fundamento levantado em cima, sobre esta pedra angular. Portanto, tudo que os apóstolos e profetas ensinaram e testemunharam é fiel ao que Cristo ensinou e praticou. Amém? Então, aqui no primeiro tópico diz assim: um edifício espiritual. O santuário judeu. O templo em Jerusalém, o templo que Salomão construiu, era o símbolo do exclusivismo, do orgulho dos judeus, do povo de Israel. Está lá em 1 Reis, capítulo 8. A proibição dos estrangeiros, que éramos nós, os gentios, que estávamos afastados de Deus, não tínhamos direito às alianças, às promessas que Deus tinha dado ao povo judeu, acessaram o templo
A proibição dos estrangeiros acessar o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios, como nós já estudamos, né? E os judeus, eles ficavam num pátio, fora do templo, mais ou menos 900 metros esse pátio. Eles não tinham acesso ao templo que Salomão tinha feito, somente os judeus. E se algum, né, resolvesse ultrapassar os limites, poderia ser fuzilado, porque tinha vários avisos ali naquele muro que dividia, né? Os gentios só podiam olhar de longe, não podiam ir até lá oferecer a sua adoração a Deus. Eram proibidos, eles eram estrangeiros, estranhos às promessas de Deus, né? Hoje nós não somos mais forasteiros e nem estrangeiros. Somos filhos de Deus, a igreja do Senhor, nosso Deus, através de Jesus Cristo ali. Na cruz de Calvário, ele formou de ambos os povos um só povo, a igreja. E aqui nós vemos que ele aboliu, como nós estudamos na lição passada, aboliu as leis cerimoniais, né? Ele desfez ali a inimizade, a hostilidade que havia entre judeus e gentios. E formou essa nova humanidade, que, como já falei, é a igreja. Assim, o templo judaico perde sua importância, sua relevância, e um novo conceito de santuário agora é apresentado. E este santuário quem é? Somos nós, eu e você. Aqui no segundo tópico, diz assim, no segundo ponto do primeiro tópico, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino do apóstolo Paulo o ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, quando Salomão ele construiu aquele lindo templo, ele fala ali, né, em 1 Reis, capítulo 8, 27, que a grandeza de Deus não poderia ser contida, né, somente naquele lugar ali, daquele templo. E ele reafirma a instrução de Estevão, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Está em Atos, capítulo 17, 24, que diz assim: o Deus que fez o mundo, o Deus que fez tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, não há nada que possa conter a presença grandiosa do nosso Deus. Ah, mas você pode dizer, que a presença de Deus estava ali. Sim, era representada, era um símbolo que a presença de Deus estava ali. Mas como eu terminei de ler, o Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, né? Então, desse modo, os crentes, judeus ou gentios, agora tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Está em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Deus habita em nós. Então, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis, apóstolo Paulo pregando a igreja de Corinto, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque vocês foram comprados por preço alto, né? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós agora somos a habitação do próprio Deus, o Espírito Santo habita em nós. Nós fomos comprados por um alto preço, o preço de sangue, o preço da entrega do nosso Mestre amado Jesus Cristo, Filho de Deus, puro, santo e imaculado, o Cordeiro de Deus que foi entregue ali para tirar o pecado do mundo, que se entregou em nosso lugar, se fez maldito por nós, né? Então, nós agora somos como pedras vivas, como cada um de nós é um tijolo nesse edifício, neste prédio, né, nesta igreja, nesse edifício espiritual, diz Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, a igreja é um organismo vivo,
Sois edificados casa espiritual, templo de Deus, para ser de sacerdócio santo, oferecer sacrifício de adoração, de louvor, de obediência, de santidade, oferecícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Então, nós somos este templo, né, do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós é uma pedra viva deste edifício, que é a igreja do Senhor, do qual Jesus Cristo é o edificador. Aqui no terceiro ponto, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante da construção. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do Templo de Jerusalém foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Essa pedra angular, como fala aqui na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela era a principal pedra, a pedra mais importante. Depois que ela era colocada lá no canto da parede, onde havia aquela construção, onde aquele arquiteto, né, estudava aquele terreno, fazia aquela planta, ia ver tudo ali como era construído, ele colocava aquela pedra para, através daquela pedra principal, tudo ficar nivelado, como diz aqui, ele era a pedra mais importante, ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce. Então era necessário. Se tirasse essa pedra, tudo ruía, tudo ficava desalinhado, tudo ficava torto, né? Então, quem é essa pedra angular? Quem é essa principal pedra de esquina? Aqui em 1 Pedro, nós vamos ler novamente aqui, 1 Pedro capítulo 5, capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Olha aqui. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. É uma passagem meio grande, mas eu vou ler tudo. Apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, fala assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, engano, de hipocrisias, inveja, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, a verdadeira palavra, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, os judeus, né? Mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras, nós, cada um de nós, cada tijolo, cada pedra viva que forma esse edifício, sois edificados casa espiritual, para, como eu terminei de ler, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Por isso está na Escritura escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, a pedra principal, eleita, preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Aleluia. Mas para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra de esquina, a principal pedra angular. E pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Nós, a Igreja do Senhor, porém, somos raça eleita, sacerdócio real, meus irmãos. Nós somos importantes. Cristo nos deu importância, nos fez importantes. Nós somos nação santa, somos povo de propriedade particular, exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes, fazer o ide que Ele nos mandou.
proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram nem povo a gente era, mas agora nós somos povo de Deus, que não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia através da bondade do Senhor nosso Deus, através de Jesus Cristo. Enviamos Jesus Cristo para nos fazer essa nação santa, esse povo eleito, essa raça eleita, sacerdócio real. Eita Deus de poder, como a igreja do Senhor é poderosa, né? Então, Jesus Cristo, ele é a principal pedra. A sua igreja foi levantada, esse edifício do qual cada um de nós, como eu já falei, somos um tijolo, somos pedra viva. A igreja do Senhor é um organismo vivo, não é somente uma organização, ela é um organismo que tem vida, né? E a pedra angular é Cristo também, como ele é a rocha principal, a rocha forte, a rocha que não vacila, né? E aqui no quarto ponto diz assim: Cristo a pedra principal, a pedra angular. A identificação de Cristo como a pedra angular fala aqui sobre a profecia messiânica, em que, como nós terminamos de falar, Davi também já falou no Salmo 118, que esta pedra rejeitada pelo seu povo, por aqueles a quem ele veio, para aqueles a quem ele veio, tornou-se, foi rejeitada, mas ela se tornou a principal pedra, a pedra de esquina. Ele mesmo, Jesus, afirmou ser a cabeça da esquina, né? E Marcos, vamos ler aqui, Marcos, capítulo 10, Marcos 12, desculpa, Marcos 12 e 10, diz assim: ainda não lestes esta escritura no Evangelho de Marcos? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor no 11 e é maravilhoso aos nossos olhos. Oh, glória a Deus! Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, né? Os apóstolos também testificaram. Em Atos capítulo 4, versículo 11. Na Escola Bíblica Dominical a gente manuseia a Bíblia, né, gente? A gente lê os versículos comprovando que a gente está lendo. Capítulo 4, versículo 11, que diz assim, de Atos, capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a principal pedra, a pedra angular. E no versículo 12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através do sacrifício dele ali na cruz, né? Então, os apóstolos também testificaram ser Cristo a pedra principal, o edificador da sua igreja. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. Este novo santuário agora, porque Cristo não habita em templos feitos por mãos humanas, como Salomão fez todo aquele templo maravilhoso, né? Mas ele habita em cada um de nós. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, em Mateus capítulo 7 e versículo 4, né? Uma passagem bem conhecida, maravilhosa, que fala sobre a sensatez da construção, a sensatez do homem que constrói, levanta a sua casa, né? Capítulo 7 de Mateus, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, obedece, será comparado a um homem prudente, que quando foi construir a casa dele, fez uma casa bem forte em cima de uma rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram com força sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha, né? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato, tolo, desinteligente, que edificou a sua casa sobre a areia.
Quando veio a chuva, os ventos bateram, transbordou a chuva, sopraram os ventos, deram com força contra aquela casa, ela desabou, grande foi a sua queda e a sua ruína. Infelizmente é assim a vida espiritual, né? Aqui ele mostra esse exemplo, mas aqui está falando da nossa casa espiritual. A nossa casa espiritual precisa estar fundamentada em Cristo, a rocha. Né? Nós devemos estar, como falei na aula passada, com o nosso olhar sempre firme no autor e consumador da nossa fé. Tirar os olhos das coisas desta terra, das coisas que não acrescenta, que não edifica, que não traz maturidade, para que quando as provações, as dificuldades da vida vierem bater com força na nossa vida, na nossa casa espiritual, não venha nos fazer ruir. Que nós venhamos ser praticantes desta palavra, ouvir esta palavra e praticá-la, obedecê-la. Porque é assim nós seremos chamados de prudentes. Mas aquele que ouve essa palavra e não pratica será comparado a um homem imprudente, como eu falei. Todo pegou a casa dele e construiu na areia. Já se viu uma casa na areia? É aquele crente que não tem firmeza na palavra de Deus. É aquele crente que não está vivendo focado nas promessas do Senhor, obedecendo à vontade de Deus, se colocando no centro da vontade de Deus, vivendo na rocha inabalável, que não se abala, né? Então, em Cristo, o novo conceito de santuário foi formado, né? Os crentes agora são comparados a esse edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Glória a Deus. E aqui no segundo tópico diz assim, o fundamento, apóstolos e profetas. A igreja do Senhor foi edificada sobre... Quem é o edificador da igreja? É Cristo, a pedra angular. O fundamento, apóstolos e profetas. A igreja do Senhor não tem como fundamento, você pode dizer, mas a igreja não foi fundada, né, fundamentada em Cristo? Sim. Os apóstolos e os profetas, eles vão trazer um ensinamento, a doutrina que Cristo ensinou para eles. Só poderia ser chamado a ser apóstolos e profetas aqueles que tiveram testemunho ocular, que andaram com Cristo, né? Nós vamos ver aqui. Então, o termo grego apóstolos é usado para mensageiro ou enviado. O apostolado aqui é centrado na natureza da missão de Jesus, de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo, né? 1 João capítulo 4, versículo 14, vamos ver lá. 1 João 4, 14 diz assim, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, os apóstolos, eles tinham vivido, eles tinham visto, eles tinham testemunhado, né, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, né, que o Pai tinha enviado o seu Filho como Salvador do mundo. Eles foram testemunhas oculares do ministério da morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Paulo não viveu com Jesus, não andou com Jesus, mas Jesus marcou o encontro com ele, né? Quando ele ainda era perseguidor da igreja, ele estava a caminho de Damasco para mandar prender os crentes. E ali o Senhor Jesus se revela a ele através de uma grande luz, fala com ele, e Paulo se converte e é chamado por Deus, sendo ele um judeu, ele é levantado como um apóstolo aos gentios, para pregar aos gentios o evangelho de salvação. Então, aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir, de ensinar, de doutrinar a igreja do princípio, né? Então a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, porque esses ensinamentos vêm do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, os apóstolos, como eu já falei aqui, aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Está lá em Atos, capítulo 6, versículo 2 ao 4, que é aquela passagem, a escolha dos diáconos, quando
eles resolvem ali escolher, né, diáconos para servir a ceia, para fazer a obra de visitação, de ação social, porque os apóstolos não tinham tempo de se entregar realmente à doutrina, aprender ao ministério da palavra, da oração, para ensinar a igreja, se eles também fossem fazer o trabalho de visitar as viúvas, os órfãos, fazer a ação social. Então eles levantam ali, né, um grupo de diáconos para exercer essa obra, para que eles fiquem exercendo somente o ministério da oração, de ensinar a igreja, de doutrinar a igreja, né? Então, nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que receberam uma missão de Cristo, foram comissionados para a igreja primitiva para levar a mensagem de Cristo. Então eles são ali o fundamento, né? São aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, a igreja de Cristo é o que faz a igreja crescer. A mensagem do Evangelho, os ensinamentos, a doutrina de Cristo. E os apóstolos aprenderam do próprio Cristo, porque eles andaram com Cristo, testemunharam a caminhada de Cristo, eles viram a morte de Cristo, viram o Cristo exercer seu ministério, viram sua morte, a sua ascensão. Eles eram testemunhos oculares de tudo que tinha acontecido, né? Aqui no segundo ponto do segundo tópico, diz assim: a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, certo? Mas a doutrina que eles ensinavam, como eu terminei de dizer. Ou seja, as escrituras que eles ensinavam. Atos capítulo 2, 42. Vamos ler aqui. Atos 2, 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, a igreja primitiva, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor ou glória. Muitos prodígios, muitos sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, porque o Senhor Jesus disse que eles fariam obras maiores das que ele fez, né? E quando nós lemos esse livro de Atos, é maravilhoso ver o trabalhar do Espírito Santo realizando obras, prodígios, milagres através destes homens, né? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Como a igreja do princípio andava numa unidade linda, vendiam suas propriedades, vendiam seus bens, distribuindo produto entre todos, com aqueles que tinham necessidade, com aqueles que sofriam de necessidade. Que coisa linda, né? Diariamente eles perseveravam unidos no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Oh, glória a Deus, que coisa linda! Era a doutrina dos apóstolos, no fundamento da doutrina de Cristo, né? Dos ensinos de Cristo, repassados para eles, para o crescimento da igreja, como nós terminamos de ler aqui. Então, a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras, né, que eles ensinavam, vinha de Deus. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Romanos 6,17. Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora, né, nós éramos escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Os apóstolos, profetas receberam de Deus, né, a doutrina. Doutrina significa ensinamento para o crescimento, para o amadurecimento daquela igreja, né? Então, aqui diz assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, porque se mexer na pedra angular, tudo cai. Se tirar Jesus da história, tudo rui, tudo desmorona, nada dá certo. Não tem a petulância de querer levantar nem nada na sua vida.
nenhum edifício na sua vida, nada. Eu estou falando do edifício em questões de causas, de alguma questão sua, sem pedir a orientação do Senhor, sem pedir ao Senhor que seja a pedra angular, a pedra principal, a rocha principal das nossas causas, nossas questões, dos nossos planos, que Ele venha executar, né? Que nós venhamos obedecê-lo, viver na sã doutrina, porque, como diz agora, nós não somos mais escravos do pecado. Nós recebemos essa doutrina de nova vida, de novo estilo de vida, de mudança de vida, para agradar ao nosso Deus, né? Aí então diz aqui, assim como não pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar, porque as palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras, né? Então, a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia que venha depois. Nada, nada. O Novo Testamento nunca poderá ser substituído ou anulado por outra pregação, por outra revelação, por outro testemunho. Não. A palavra de Deus é a igreja do Senhor. Ela está fundamentada aqui na doutrina dos apóstolos e dos profetas, né? Então, no terceiro ponto, diz assim, o testemunho dos profetas. A palavra grega, profeta, significa profetes. Significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja, né? Agora, na Nova Aliança, o apóstolo Paulo aqui se refere àqueles que foi confiado o ministério da profecia, né? O ministério de pregar a palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12 fala ali dos dons, né? Há diferença dos ministérios, que está em Efésios capítulo 4, fala sobre os ministérios. Em 1 Coríntios, Paulo fala sobre os dons espirituais. Há diferença no dom da profecia e no ministério da profecia, certo? Então, a ordem da frase em Efésios, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento, certo? Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estiver oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes também da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. Assim, os profetas do Antigo Testamento que falaram, assim os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Então, João Batista, nós sabemos que ele foi o último profeta do Antigo Testamento, né? Amém. Mas o Senhor tem seus profetas hoje na Nova Aliança para pregar o Evangelho, para fazer o ídolo do Senhor. Tem o ministério de pregar essa profecia, tem os dons espirituais para ser revelado. Deus revela aos seus servos. Deus pode levantar alguém com dom de profecia e falar algo da parte de Deus para a igreja do Senhor, né? Então, a igreja do Senhor está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. E o seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Glória a Deus. Aqui no terceiro ponto, terceiro tópico, diz assim, edificados para a morada de Deus. O primeiro ponto, um edifício bem ajustados. Nós todos fomos salvos para ser o quê? Santuário do Altíssimo, templo do Espírito Santo. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, né? O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 1:10. Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim:
Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo pregando a igreja de Coríntios, ele exorta a unidade da igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma língua, e que não haja entre vós divisões, facções. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém? E aqui também ainda, em 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios 13, deixa eu ver aqui, 13, 11, diz assim: Quanto ao mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Aqui ele fala desse edifício bem ajustado. Todo edifício bem ajustado cresce. Nós sabemos que Deus é o arquiteto, né? Jesus Cristo é a pedra angular, né? Ali do alicerce. E aí, esse edifício aqui, ele tem que estar bem ajustado. Esse edifício que é a igreja do Senhor, que sou eu e você. Esse templo aqui não fala mais daquele templo, que quando a gente fala igreja, a gente lembra o quê? Do templo de parede, onde os crentes se reúnem para adorar o Senhor Jesus, para louvar ao Senhor. Não. Nós estamos falando agora do templo que somos nós. Eu e você, habitação do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus. E ele bem ajustado, ele vivendo em unidade, como Paulo exorta ali aos Coríntios, como nós terminamos de ler. Vivendo todos no mesmo parecer, todos no mesmo entendimento. Ah, que coisa boa que seria, né? Nós sabemos que haverá dificuldade, porque o ser humano ele é imperfeito. Cada pessoa tem um pensamento, uma cabeça, mas levando para o quesito espiritual, todos devem ter o mesmo parecer. Todos devem fazer sua parte para que esse edifício esteja bem ajustado, ele cresça, desenvolva, porque a igreja do Senhor, ela está em pleno vapor de crescimento. A cada dia o Senhor está acrescentando almas ao seu rebanho, né? A obra ainda não parou. Esse edifício está sendo ainda acrescentado, ainda não foi terminado. Né? Então, nessa caminhada, vamos subir aqui à frente. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Né? Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Depois que nós somos salvos, transformados, justificados, feitos filhos de Deus, o Espírito Santo que habita em nós vai gerar em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito de Deus é um fruto de paz. É um fruto de amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão, de longanimidade, que a gente vai fazer como o apóstolo Paulo fala lá, que nós devemos seguir o exemplo de Cristo em Filipenses 2. É se esvaziar de nós mesmos, valorizar o nosso irmão, para que essa obra cresça. Nós precisamos deixar, né, de dar lugar à nossa carne, de fazer coisas que vai desestabilizar. Não vai desestabilizar, mas vai trazer problema para a igreja do Senhor, para a minha vida como igreja do Senhor. Né? Então o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, como eu terminei de dizer. Esse processo, esse edifício está sendo acrescentado tijolos, pedras vivas todos os dias, que são almas salvas. Até chegar à plenitude de Cristo, nós seremos, né, bem trabalhados por Deus, cada dia, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, até chegar à medida completa da perfeição de Cristo. Né? Pois todo crente bem ajustado torna-se templo do Espírito Santo de Deus. Aqui no segundo ponto diz templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Nós sabemos que ali no tabernáculo, no deserto, o Senhor, Deus ordenou a Moisés que fosse levantado aquele tabernáculo, e ele havia, né, 3 partes. Havia o pátio, havia o lugar santo,
e havia um lugar santo que poderia entrar depois de passar por todo um ritual de purificação uma vez por ano, onde estava ali a arca, que representava a presença do Todo-Poderoso. Quando Jesus Cristo foi à cruz, que ele morreu, aquele véu que separava, que o homem não podia adentrar ali, né? O sacerdote, quando entrava, como eu já falei, uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelo povo, para ser perdoar o pecado daquele povo, encoberto, fazer expiação com o sangue de animais, ele tinha que primeiro se purificar, ele tinha que passar primeiro pelo processo de purificação, né? Mas Cristo, ele foi o próprio sacerdote, ele ofereceu o sacrifício, ele foi o próprio sacerdote e ele foi o cordeiro também que foi oferecido ali em nosso lugar para pagar, para tirar de nós o pecado, para nos tornar novas criaturas, para nos libertar do império das trevas e nos colocar no reino do seu amor, né? Então, agora como crentes em Jesus, como templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós e gera em nós esse fruto de paz, esse fruto bom. As obras da carne, elas precisam ser repudiadas por nós agora, como igreja do Senhor, como é difícil, bem ajustado, né? Aqui no segundo ponto, o templo santo no Senhor, já falei, né? Desculpa, eu já tinha voltado, né? Esse lugar santo santíssimo, ou seja, o lugar do santo encontro do sumo sacerdote com Deus, quando eu falei já para vocês que está em Hebreus capítulo 9, 7. Todavia, essa analogia que Paulo usa aqui não se refere a uma estrutura material de tijolos, de barro, de cimento, de madeira, mas sim a mim e a você, crentes, que nos tornamos, né, nos tornamos templo do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios capítulo 3, 16, como nós já lemos. Não sabeis vós, né? E também em 1 Coríntios, capítulo 6 também fala. 1 Coríntios, como nós já lemos, capítulo 3, 16 diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora o próprio Deus habita em nós. E no capítulo 6 ainda da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 19, diz assim: acaso não sabeis vós, o apóstolo Paulo fala mais uma vez para a igreja de Corinto, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, viu? Porque fostes comprado por preço alto. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Foi o preço do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, maravilhoso, puro, perfeito, entregando-se ali por nós em nosso lugar, tornando-se maldito para que nós fôssemos benditos, para que nós fôssemos restaurados a Deus, perdoados e reconciliados com Deus e feito templo e habitação do seu Espírito, né? E agora, como templo do Espírito Santo, nós devemos viver uma vida separados, mesmo neste mundo, mas nós somos santos. Santo significa separado para toda boa obra. Então a gente vive neste mundo, mas nós somos cidadãos do céu. Nós temos duas cidadanias, a terrestre, que é passageira, e a espiritual, a qual nós aguardamos, né? O nosso eterno e amado Salvador, que brevemente virá nos buscar. E como filhos deste reino, templo deste Espírito Santo, nós devemos viver uma vida de santidade para agradar a Deus. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, ele fala para nós como viver de santidade. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, gente. Desculpa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 14 e 15. Que diz assim, fala sobre a santidade na vida. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões carnais, que antes nós vivíamos, praticávamos, tínhamos o tempo da nossa ignorância, quando a gente não conhecia Cristo, quando a gente não conhecia a verdade, né? Pelo contrário, versículo 5, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento.
Porque escrito está, versículo 16, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Ainda no 17 diz assim, ora, se nós invocamos por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu acho lindo esse capítulo e eu vou ler. Versículo 18 diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã, do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Ô glória, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de nós. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Nosso Jesus está sentado à direita do Pai, nosso advogado santo e fiel, advogando as nossas causas, sendo nosso intercessor. Esse Jesus maravilhoso, o qual diz que Ele é santo, e nós como templo dEle, igreja, habitação, como filhos amados, devemos viver uma vida de santificação. Não se amoldar às paixões carnais, não se amoldar ao mundanismo, às coisas que o mundo oferece, às tentações que o mundo dá aí de graça. Porque o salário do pecado é a morte. Né? E nós somos agora, como resultado dessa obra de redenção, nós agora, o crente recebe livre acesso à presença do Pai, tornando-se morada de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Oh, glória a Deus. Hebreus 4, 14. Diz assim, Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Oh, Jesus lindo. Nós te amamos, Jesus. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas aflições, das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos então, meus irmãos, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Ó Jesus maravilhoso, que não nos acusa, que não nos condena, que não nos aponta, que diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, pode chegar diante do trono da graça com confiança, não tenha medo, não vou te julgar, não vou te condenar, mas porque em tudo eu fui tentado, em tudo eu fui provado, mas eu venci, né? Eu não pequei. E aí nós iremos receber misericórdia, nós vamos achar graça, nós vamos alcançar favor, nós seremos favorecidos em tudo aquilo que estivermos necessitando no momento oportuno. Ele irá nos favorecer. Glória a Deus. E aqui para a gente encerrar, no terceiro ponto do último tópico 3, né? Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, como eu já falei. E depois ao templo de Salomão, né, que foi feito ali em Israel, em Jerusalém. Indicava um lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. Como já vimos, o crente se tornou templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós, por meio do seu Espírito. E que tal afirmação mostra que o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Está em Atos capítulo 17, 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão
bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Então, eu e você somos templo e habitação do Espírito Santo. É nosso dever cuidar deste templo, zelar deste templo, manter a limpeza, a purificação deste templo. Porque o Senhor não nos obriga a ser santo e nem viver vida de santidade. Ele nos mostra o caminho a seguir, mas Ele não nos obriga, porque nós temos livre arbítrio de escolha. Sabedores que cada escolha que fizermos haverá consequência negativa ou positiva. Tudo aquilo que cada um que é livre para fazer o que bem quiser com o seu corpo nesta vida, agir com esse templo que é a habitação do Espírito Santo de acordo com o que você quiser, você que escolhe. Você é uma pessoa inteligente, racional, conhece a verdade, não vive mais na ignorância. É escolha sua. Fazer nesta vida o que você bem quiser com seu corpo, mas na eternidade haverá uma grande diferença entre aquele que andou em santidade, em santificação, em aquele que procurou obedecer, aquele que cuidou do seu templo, aquele que manteve o seu templo limpo, santificado, purificado, daquele que não andou. Haverá uma grande diferença. E para a gente concluir, diz aqui, a comparação da igreja como edifício em construção indica que nós estamos, já falei lá no começo, em processo de aperfeiçoamento. Efésios, capítulo 4, versículo 12 e 13, diz até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, a pedra principal, a pedra base de esquina, que mantém esse edifício bem ajustado e seguro, que é a própria rocha, é Jesus Cristo. Nada pode substituí-lo. Se for tirada essa pedra, tudo vai ser destruído, tudo cai, tudo é aniquilado. E a doutrina dos apóstolos, os ensinos dos apóstolos, o testemunho dos profetas não podem ser revogados, não podem ser anulados. Então, a igreja do Senhor é um edifício, edificado, é edificação, né? É um edifício em construção ainda, porque almas estão sendo acrescentadas dia após dia a este ministério glorioso que é a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos permitiu, Senhor, para estudarmos mais a Tua palavra, entendermos um pouco mais do que é ser templo e habitação do Teu Espírito Santo. Que cada um de nós, Senhor, possa zelar deste templo, possa cuidar deste templo, do qual, Senhor, o próprio Deus habita em nós. Deus, que nós possamos ser gratos todos os dias por ter sido escolhidos por Ti, pela graça, pela salvação, pelo perdão de pecados, pela Tua misericórdia. Que cada um de nós possa viver para Te agradar, Senhor. Que cada um de nós possa viver uma vida de santidade, de gratidão a Ti todos os dias. Pai, abençoa o Teu povo na face da terra e dá vitória a cada família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz